Verso 7, acompanhe comigo se você puder. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, a Bíblia, ela diz o que era, ou quem era, o mensageiro de Satanás, o espinho na carne que Paulo o chamou de mensageiro de Satanás. A Bíblia não fala, mas era uma situação complicada, que quando se manifestava, o apóstolo Paulo ele ficava sem lugar. Aquilo angustiava ele, afligia a alma dele. Por quê? Porque era algo real. E nesse sentido, falando, olhando dessa ótica, a gente sabe que eu posso dizer que praticamente todo mundo tem um tipo de espinho na carne. Todo mundo tem um problema que aflige. Todo mundo tem. Uns mais, outros menos, mas todo ser humano tem um problema, um espinho na carne, ou até mesmo um mensageiro de Satanás, que quando manifesta é complicado. Não é? Uma dificuldade. Mas por que Deus colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha só, Deus colocou aquele espinho, não é? Para que Paulo não se ensoberbecesse, porque o que ele recebia era tão grande, que Deus, na sua onisciência, com certeza é uma interpretação, vendo que Paulo ia se exaltar, mas que ao mesmo tempo tinha que usar Paulo, conjecturo eu que Deus pensou assim: eu vou ter que colocar nele algo para controlá-lo, para limitá-lo, para que ele não vá além do que está permitido. Então, isso para nós, irmãos, é o que? Deus usa. Cada um Deus vai usar conforme cada um buscar. Deus vai dar a cada um conforme o entendimento, a fé, no que diz respeito a pessoa se esforçar. Tem coisa que Deus dá porque a pessoa tem aquele dom e tudo, porém, a Bíblia também fala: buscai com zelo os melhores dons. Então tem que buscar. Tem coisa que a pessoa vai obter ou buscar. Então, nesse sentido, Deus usa. Mas por que Deus também ele coloca um problema na nossa vida? Por amor a nós ele faz isso, como ele fez por amor a Paulo, para que Paulo não ficasse soberbo, não é? Se Deus não nos regular, a gente se ensoberbece, a gente vai além. Então Deus ele é tão bom que ele coloca um problema na vida de alguém, para controlar, como disse aqui, a pessoa. E isso não é para a pessoa ficar assim, para baixo, né? Não é para a pessoa ficar desanimada. É por isso que a gente tem que ler a palavra e aprender a forma de como Deus trabalhou com os homens do passado, para que a gente não ache, quando Deus colocar algo na nossa vida, que aquilo é o fim, ou que a gente fique desanimado além do normal. Não, a gente tem que procurar entender. Se eu tenho um problema na minha vida, o maior que seja esse problema, o mais difícil, mais angustiante, mais perturbador, eu tenho que entender que, agora, eu estou falando aqui nesse sentido, estou falando da pessoa que vai pecar e aí faz confusão. Ah, não, isso aí é Deus me testando, me provando. Não.
Deus colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo para que ele não se ensoberbecesse. Certo? Não foi porque ele pecou, foi porque certamente, se Deus não fizesse isso, ele pecaria. Não é o caso da pessoa pecar e ir para um texto desse, não. Falar, é o espinho na carne. Tem pessoa que é assim, distorce tudo e tira dela da reta, como diz o ditado. Mas aí no caso Deus colocou ou ele permitiu? Porque Paulo fala, o mensageiro Satanás para mim desconfeitear. A gente pode dizer que Deus colocou, não é? Ou talvez até Deus permitiu, porque não é claro, né? De onde eu tiro essa interpretação que Deus colocou? Porque no verso 7 ele disse, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu creio que foi Deus, foi-me posto. Né? Deus permitiu o diabo tentar ele, ou uma outra situação, cabe também, tá bom? Cabe também, né? E ele orou a Deus, e aqui eu vejo também que foi Deus, 3 vezes. Se fosse um mal, Deus livrava. Exatamente, se fosse um mal de origem satânica, totalmente satânica, Deus livraria ele. Então, por esse sentido, por essa linha interpretativa, eu creio que foi Deus que colocou. Então tem coisa que a Bíblia não fala, tem que conjecturar. E essa conjecturação está de acordo com o trecho, está saindo fora, certo? Então essa é a questão. Então todo mundo tem o quê? Um espinho. Um problema, um espinho. Deus coloca. Porque o ser humano, quase todo mundo tem desejo dentro de si de ser grande, ou de querer se ensoberbecer. Só que Deus, ele não vai permitir alguém dele ser usado por ele e se ensoberbecer. Isso é o que? Bondade de Deus, amor de Deus. Não é? Isso é bondade de Deus, isso é o amor de Deus. E o mais interessante é que quando o Senhor disse para Paulo, ele orou a Deus, e Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder, ou o meu poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós observamos aqui que quando o Senhor falou para Paulo, Paulo ficou fragilizado, Paulo ficou desanimado. Não, ele entendeu. Ele entendeu. Então a pessoa tem que entender, tem que ter essa compreensão. E ele compreendeu de forma clara o que o Senhor disse para ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, irmãos, a gente acha, isso é um achar nosso, é tendencioso, o ser humano tem tendência a isso. Ele acha que ele está bem quando tudo está bem. Não vou dizer que isso não possa acontecer, né? Porém, nesse contexto aqui, Paulo ele entendeu que era na fraqueza que o poder do Senhor se manifestava, né? Se aperfeiçoava na vida dele. Aplicação para nós: quando nós estivermos numa situação difícil, isso é para aqueles que estão no Senhor, não é para a pessoa que vive no pecado. Não, quem vive no pecado tem que se arrepender. Agora, a pessoa que está na luta ali, na luta contra o pecado diariamente, etc., essa pessoa, no dia em que ela estiver fraca, sem força, ela tem que se lembrar de que pode ser o momento mais apropriado para Deus se manifestar na sua vida.
é achar que é diabo, isso é algo que não poderia estar acontecendo comigo, etc., ou podia estar acontecendo, e a gente ouve isso às vezes. Mas não foi o que Paulo pensou. Por quê? A gente ora a Deus para Deus livrar, porque ninguém quer ficar no sofrimento. Isso é fato. Tanto é que ele orou. Ele deve ter pensado: eu tenho que orar. E ele deve ter orado com intensidade, todas 3 vezes. Porém, o resultado não foi o esperado. Pastor, era uma doença, era perseguição, espinho, não sei. Eu acho melhor não falar, era um problema grave. E ele entendeu que ele, a partir do momento que o Senhor falou algo para ele, discernimento, falar com Deus e saber ouvir a Deus, independentemente do resultado que acontecer. Então, quando Deus falou com ele, ele entendeu. E de acordo com a Bíblia, com o trecho, ele até agradeceu, porque ele disse assim, de boa, parte de vida, verso 9, vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu que era na fraqueza dele que Cristo manifestaria o poder de Cristo, não é? Então, daí no verso 10 ele disse, pelo que sinto, olha que maravilha, prazer nas fraquezas, nas injúrias ou ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu estou fraco, é que a força do Senhor está em mim. Então, irmãos, isso aqui é uma palavra de muita maturidade. Ele disse que sentia prazer nas fraquezas. Irmãos, isso aqui é de uma maturidade, gigantesca, colossal, que ele disse aqui. Porque normalmente nas fraquezas a gente sente prazer? A pessoa murmura, reclama, Não que a pessoa é impedida de orar, porém é uma situação que nós aprendemos com Paulo, porque a gente tende a acreditar sempre no sim, mas nem sempre vai ser o sim. No caso aqui não foi o sim. E aí Paulo, ele não se entregou às reclamações, não. Ele entendendo que o Senhor é perfeito e tinha o melhor para ele aprendeu a ter prazer no projeto de Deus. E nesse sentido o projeto de Deus para nós aqui na terra também tem a ver com o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Então ele não sentia prazer simplesmente por sentir. Era por amor de Cristo. Então o que o cristão ele aprende a ter prazer em situações difíceis da vida? Por amor de Cristo. Quem ama Cristo vai pensar assim: eu estou passando uma situação complicada, muitos problemas têm vindo sobre a minha vida, que a gente sabe que é a fase da vida que vem muitos problemas, às vezes parece que tudo está dando errado, mas aí a pessoa vai pensar o quê? Uma pessoa cristã, legítima, do ramo mesmo, ela vai pensar assim: Jesus, ele sofreu muito mais do que eu, e ele não reclamou. E se ele sofreu por mim muito mais do que eu estou sofrendo por ele, o mínimo que eu posso fazer, ou o que eu tenho que fazer aqui, é me alegrar com esses sofrimentos, porque maiores sofrimentos passou Jesus por mim, e foi até o final. E isso, irmãos, a pessoa só pode entender com a mente do Senhor, com o discernimento que o Senhor dá, porque isso vai contra as expectativas que o mundo prega,
Isso vai contra. Porque o mundo prega o quê? Sucesso e felicidade. Você pode ter prazer somente se você, né, tiver sucesso, etc, etc. Vai nesse sentido, né? A maioria das mensagens do mundo, a maioria é assim. Porém, com o Senhor, não é que o Senhor tem só derrota para você, para mim não. A gente sabe que não. Deus tem vitória. É mentira minha? Não, de fato, é verdade. Porém, tem um detalhe que a gente tem que aprender. Eu falei com o irmão aqui, se é mentira minha, o irmão vai falar, antes do culto começar. A gente conversando aqui, no meio da conversa, eu falei com o irmão, ô irmão, quando vem esse tipo de proposta para mim, eu penso, às vezes é dito para a pessoa o seguinte: eu não estou servindo a Deus por aquilo que Deus vai me dar, não. Eu estou servindo a Deus por aquilo que Ele já fez por mim, pela salvação da minha alma. Esse é um projeto eterno, não é um projeto temporal. Então a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo a sofrer por Cristo, com Cristo, por amor a Ele. A gente vai aprendendo. No dia que dá tudo errado, às vezes a gente fica até angustiado, a tendência da gente é ficar, né, estressado, nervoso, mas o Espírito Santo, às vezes, com aquela voz inconfundível, fala ao coração. Ele traz ali um versículo à sua mente, como esse é uma passagem, né? E aí você lembra de uma passagem como essa e pensa assim: poxa, o apóstolo Paulo entendeu o propósito de Deus para ele. Eu estou passando por essa situação aqui, mas ainda que essa situação não seja resolvida, eu não vou perder o prazer da minha salvação. Eu não vou perder o meu amor por Jesus Cristo. Ainda que isso não aconteça, ainda que eu morra e não veja isso ou aquilo acontecer, eu sei que o meu Senhor tem o melhor para mim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde vou. É aquela história. De onde eu vim? Quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Eu sei para onde eu vou. Então Paulo, ele mostra isso nessa passagem. Ele sabia que o que Deus tinha para ele, em termos superiores, isso era intocável. Mas aqui na terra ele ia ter que sofrer. E às vezes naquele dia, você que está no ministério, né? Naquele dia que está tudo errado, você pensa assim: meu Deus do céu, hoje parece que vai desabar tudo. Aí você vai assim mesmo, vai continuando. Aí de repente, no dia de mais fragilidade sua, porque tem um dia da maior fragilidade da gente, aí você não larga o arado, continua arando, e naquele dia, que você achava que ia dar tudo errado, que ia ser o dia mais fatídico, o dia mais triste da sua vida, mas pela sua fé, mesmo ali gemendo ou meio descrente, você está ali crendo, só você e Deus, né? Sabe? O Senhor vai e manifesta o poder. E aí a gente fala assim: meu Deus do céu, olha só, se não tivesse acontecido tudo isso de errado, essa maravilha não teria acontecido. A pessoa vai aprendendo, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, uma alegria. Tem dia que a gente vai gaguejar, tem dia que a gente vai perder o rumo, tem dia isso acontece, é atributo humano, o erro é atributo humano. Porém, é no humano imperfeito que Deus aperfeiçoa a sua obra. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu isso. Opa! Quando eu estiver fraco, é que Cristo está perto de fazer coisas grandes. Então vou ter prazer. Ele aprendeu essa questão. E para encerrar, olha só, vamos ler aqui do verso 11 ao 13 para encerrar. Eu queria ler o capítulo todo, que é um capítulo curto até certo ponto, mas não vai dar. Mas do 11 ao 13 dá. Tenho me tornado insensato
a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado, vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não, melhor dizendo, vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então o que Paulo diz aqui, para resumir, fechamento, é que ele deveria ter sido recomendado. Eles deveriam ter falado bem dele. Ele está dando aqui uma repreensão, né? Está repreendendo a igreja pelo trabalho que ele fez, porque eles sabiam que ele tinha sido lá entre eles, certo? E ele disse que não foi nada inferior aos tais apóstolos, né? Então você vê que Paulo sempre tinha que defender o seu apostolado, como eu falei aqui, né? E ele disse, as credenciais do apostolado, verso 12, foram apresentadas no meio de vós. Vocês viram os sinais, vocês viram como o meu ministério se manifestou no meio de vocês. Foi por meio de quê? Sinais, prodígios e milagres poderosos. Eu não fui até vocês com palavras de persuasão humana, não. Vocês sabem que quando eu fui ter com vocês, quando eu estive aí, eu pregava e Deus operava. Então qual era o selo ou a garantia de autenticidade apostólica do ministério de Paulo? A manifestação do poder de Deus. Por isso que a gente nunca deve limitar o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou para alguém, ou ele deu uma experiência para alguém, batizou com o Espírito Santo, línguas estranhas, cura, sinais, deixa ele fazer, porque isso que vai realmente coroar a obra de Deus. Eu vou usar esse termo. É isso que vai dar autenticidade. Já pensou se vocês estivessem como estão aqui até hoje e nunca tivesse visto nada em termos de manifestação? Tem igreja que a pessoa está lá já tem não sei quantos anos, não acontece nada, porque o Espírito Santo é apagado, limitado, detido. Então, uma coisa que alegra o meu coração é quando alguém conta uma experiência sobrenatural. Não é que eu creio em tudo, não, mas eu creio. Sabe por quê? Porque isso só Deus pode fazer, não tem homem que não pode fazer. Então Paulo está dizendo, olha, em outras palavras, eu sou do Senhor, porque quando eu estive com vocês, o Senhor é quem confirmou meu ministério. Em outras palavras, e esses tais aí, né? E ainda no verso 13, Paulo, ele disse que a única coisa que fez da igreja de Corinto uma igreja diferente das outras foi que Paulo não recebeu para trabalhar lá. E ele disse assim, fato final do verso 13: senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me nessa injustiça. Vocês me perdoem, porque eu não cobrei vocês. Olha só. Ou seja, se eu tivesse feito isso, eu teria feito com justiça, porque isso é normal. Um obreiro, ele é digno, ele está na obra. Porém, me perdoem, porque eu não fiz isso no meio de vocês. Quer dizer, meio uma ironia, Eu poderia ter feito, mas não fiz, para provar, para mostrar para vocês que eu estive com vocês, não por dinheiro. Se você for ver na continuidade do trecho, ele fala sobre a oferta em que ele deu o título para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E isso foi o motivo também que os falsos apóstolos usaram contra Paulo, os falsos homens de Deus. Então, está no contexto aqui, está no bojo. Por isso que ele está dizendo isso. Então, irmãos, a pessoa, por isso que ela tem que fazer o seu ministério, ou exercer o seu ministério,
como uma pessoa digna. Porque quando você for avaliado por Deus ou por qualquer pessoa, você vai ter o que falar. Você vai para a Bíblia e a Bíblia vai ser um livro ao seu favor e não contra você. Amém. Porque a Bíblia é a favor dos verdadeiros e é contra os falsos. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Faça assim com suas mãos em nome de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação de Jesus Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado, encorajado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, na consolação, no ânimo, no encorajamento do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas do Irmão, só para encerrar, o segundo não, a fração de segundo, ou um tempo, Francisco, ele já operou, tá? Foi muita correria para mim, ele mandou uma foto só e falou, 7 segundos comigo, pastor, eu já estou aqui na luta. Só isso que ele falou, tem você pergunta, né? Então, ore por ele, tá? Agora ele já está no período de pós-operação, né? Pós-operatório, então ore por ele, para que a recuperação dele seja melhor possível, para que ele esteja o quanto antes conosco. Amém? Um grande abraço. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para terminar o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Paz de Jesus. Pai do Senhor Jesus.